O PCM precisa aplicar o RCM, mas afinal o PCM e o RCM não é a mesma coisa? Como que um vai influenciar no outro? E eu que trabalho com PCM, eu preciso saber o que é o RCM? É isso que nós vamos falar então no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos. E uma das coisas que a gente mais ouve falar dos nossos alunos de PCM, dos nossos mentorandos nas empresas é: se eu já tenho um PCM implantado, ou se eu já trabalho com PCM, eu preciso saber ou implantar o RCM? Então, para tirar essa dúvida, a gente montou aqui um conteúdo bem legal para que a gente possa esclarecer aí para sempre. E para começar a fazer isso do jeito certo, a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre o que é o PCM, sobre o que é o RCM, a relação entre os dois e o que a gente pode fazer quando a gente fala aí de PCM utilizar o RCM. Então vamos começar falando sobre o PCM. PCM é a sigla para Planejamento e Controle da Manutenção. O PCM dentro da manutenção, dentro do setor de manutenção, ele geralmente está associado a uma função, a um cargo ou a uma atividade. Tanto que dentro do setor de manutenção a gente vai ter, ou a gente pode ter, auxiliar de PCM, assistente de PCM, analista de PCM, supervisor de PCM, oficial de PCM, técnico de PCM. E muitas vezes, se a gente não tem essa pessoa que trabalha especificamente como um PCM dentro da empresa, às vezes a gente pode ter, por exemplo, um assistente de manutenção, que ele vai então executar alguns planos de manutenção, que é uma função do PCM. Ou a gente pode ter um assistente administrativo dentro da manutenção, que por exemplo vai gerar ou analisar ordens de serviço, solicitação de serviço. E isso também é uma função do PCM. Então assim, não existe nada que realmente estabeleça uma norma que fale o que é o PCM, porque o PCM ele é uma função ali dentro da manutenção, tá? Assim como existem a parte dos técnicos de manutenção, existe também a engenharia de manutenção, engenharia de projeto dentro da manutenção, existe esse outro setor que é o PCM. O PCM ele é o coração administrativo da manutenção. É o PCM que faz a gestão da manutenção acontecer, tá? Se você não sabe, não conhece bem ainda o que é o PCM, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês um conteúdo, tá? Tanto um blog quanto uma videoaula para vocês aprenderem mais sobre o que é o PCM. E esse setor de PCM ele pode ser composto, sei lá, por uma pessoa até 50 pessoas. Não existe um número específico. Tudo vai depender do tamanho da empresa, da criticidade daqueles ativos e do quanto a gente quer desempenhar de esforço dentro da manutenção. Porém, existem algumas atividades básicas dentro do PCM, alguns pilares aí que todos os PCMs que a gente conhece utilizam. Afinal, existem boas práticas que a gente vê em PCMs em todas as empresas em todo o Brasil e que também a gente ajuda a implantar, aplicar e a qualificar esses colaboradores. Então vamos lá. O primeiro pilar do PCM seria o pilar de planejamento, onde o PCM ele vai planejar as atividades de manutenção. Vai planejar o cronograma de atividade dos técnicos, ele vai planejar também os procedimentos, como que cada um vai ser executado, vai elaborar os calendários de manutenção. O segundo pilar é o pilar de programação, onde o PCM ele vai criar a programação das atividades. E aí a gente está falando sobre criar um cronograma de atividades, colocar quem vai executar, em que dia, quando, como, por que vai ser executado, vai alinhar paradas de produção ou paradas do equipamento para que a gente possa ter aqueles intervalos, que a gente chama de janela de oportunidade de manutenção, para que a gente possa fazer uma intervenção de manutenção. E também na programação a gente vai ter todo o fluxo de gestão de ordens de serviço, desde a abertura da identificação da demanda, a abertura de uma solicitação, programação, agendamento, emissão da ordem de serviço, baixa da ordem de serviço, coleta dos dados e informações, até gerar a parte dos indicadores. E aí a gente chega no nosso terceiro pilar do PCM, que é o pilar de controle, que a gente vai realizar esse controle através das coletas de informações e de dados que vão ser geradas por meio dos equipamentos, dos apontamentos técnicos e através dos planos de manutenção. Nós vamos pegar todas essas informações, vamos gerar conhecimento a partir disso e aí nós vamos gerar os indicadores de manutenção ou os KPIs de manutenção,
onde a gente vai ter aí os 3 principais KPIs, são disponibilidade, confiabilidade e mantenabilidade. Então o PCM é responsável também, como uma área de gestão dentro da manutenção, é responsável por estabelecer como vão ser cada uma dessas funções e também colocar metas, prazos e tudo o que precisa para ser alcançado, né, dentro do que se necessita da gestão da manutenção. Também pode trabalhar até com toda a parte de orçamento, com a parte de estoque, compra de material, requisição de peça, trabalha com gestão de fornecedores, contratos terceiros. Então tem muita coisa que está dentro ali do PCM, dentro do planejamento e controle da manutenção. E para poder fazer tudo isso, geralmente o PCM ele vai utilizar ferramentas administrativas. Então ele vai utilizar ali 5W2Hs, vai utilizar o PDCA, ele vai utilizar ferramentas de gestão, ferramentas na parte de planejamento, né, ferramentas ali de fluxogramas, de atividades de trabalho, vai elaborar procedimentos, tudo isso são ferramentas mais da área gerencial, onde o objetivo do PCM é trazer, né, fazer com que todo o setor de manutenção funcione bem, sendo, né, maximizado e otimizado e trazendo confiabilidade e disponibilidade para os nossos ativos, para os nossos equipamentos e, claro, redução de custo e aumento da produtividade ou aumento operacional das nossas máquinas e equipamentos. E agora, o que é o RCM? O RCM é uma sigla para Reliability Centered Maintenance, ou em português, para manutenção centrada em confiabilidade. E o RCM é uma metodologia. O RCM não é um cargo, não é uma função, o RCM não é uma ferramenta. O RCM é uma metodologia de manutenção, é uma forma de ver, de pensar a manutenção, tá? E essa forma de ver e pensar a manutenção, ela é centrada, ou seja, ela é focada em confiabilidade. Confiabilidade nada mais é do que a redução das falhas no nosso sistema. Quanto menos o nosso sistema falha, quanto menos as funções das nossas máquinas e dos nossos equipamentos sofrem alteração, mais confiável é o nosso equipamento, mais confiável é o nosso sistema. Então o RCM ele vai trabalhar de uma forma sistêmica, tá? Na listagem das falhas, nos modos, nos efeitos das falhas para poder mitigar, né, eliminar essas falhas. E é por isso que uma das principais ferramentas do RCM é o FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, ou análise dos modos e dos efeitos das falhas, que é uma ferramenta que consiste de a gente entender como que cada falha vai ter um sintoma, como que cada sintoma vai levar a uma falha funcional e como que essa falha funcional vai impactar o meu sistema. Uma vez que eu faço isso, eu começo a entender quais são os mais graves e os mais críticos. Só que como que eu vou dizer, né, qualitativamente que uma falha é mais crítica do que a outra? Então a gente usa uma técnica quantitativa, tá? Uma técnica matemática, que é o RPN, o Risk Priority Number, ou o número de prioridade de risco, que nada mais é do que a gente fazer uma escala, né, das nossas falhas para saber qual que é a mais crítica e a menos crítica, colocar num ranking e a partir desse ranking então a gente consegue determinar qual o tipo de manutenção que a gente vai utilizar para poder garantir com que aquela falha não ocorra. Tá, mas e aí? O PCM precisa saber ou aplicar o RCM? Mas é claro, né? Com certeza. Todo mundo que trabalha na área de manutenção precisa conhecer o RCM. Não necessariamente você vai aplicar o RCM, tá? E nem todo mundo precisa realmente aplicar o RCM a fundo. Afinal, o RCM não é para todas as empresas, o RCM não precisa ser aplicado para tudo. Porém, se você trabalha com manutenção, você precisa conhecer o RCM, porque o RCM é a metodologia que a gente vai utilizar dentro da área de manutenção. Então, se você é técnico de manutenção, se você é PCM, se você é supervisor de manutenção, ou até mesmo se você trabalha na área operacional, como um supervisor industrial, um supervisor fabril, você precisa entender o que é a confiabilidade de um equipamento. E é por isso que eu digo que sim, você precisa conhecer o RCM. Não necessariamente você vai aplicar ou implantar o RCM, todas as suas ferramentas, você não precisa ser catalogado, seguir a norma, mas você precisa sim conhecer o RCM. Vamos dar uma ilustração aqui, pessoal. Imagine que o nosso setor de manutenção seja um time de futebol, beleza? Aonde nós temos lá
técnico, né, o eletricista, o mecânico, a gente tem o supervisor, a gente tem o PCM, a gente tem o oficial, a gente tem um auxiliar, um ajudante. Todo mundo aí vai compor o nosso time ali que vai entrar em campo para poder jogar. Mas aí eu te pergunto, e qual é a formação tática desse time? Como que o time vai se comportar dentro de campo? Como que cada um vai assumir a sua função? Como que vai ser a estratégia para que a gente possa vencer esse jogo? Então essa tática que a gente precisa utilizar para vencer o jogo é o RCM. E o time de manutenção são lá as pessoas, é o PCM, é o técnico de manutenção, é o supervisor, é o engenheiro de manutenção, engenheiro projetista, tá? Esse pessoal aí compõe o time. E o que faz o time jogar bem é a técnica, tá? Que é a tática, a estratégia de jogo. Então PCM, ele é uma tática, ele é uma estratégia, uma metodologia que vai fazer esse time aqui jogar bem. Claro, se você não tem necessidade de ganhar o jogo, se o seu jogo é fácil, se seu adversário é fraco, se não faz diferença se vai ganhar ou não, se você jogar de qualquer jeito você ganha, talvez você não precisa, né, de uma tática tão rebuscada, talvez você não precisa ali do Guardiola para poder te ajudar a vencer esse jogo. Talvez qualquer técnico já resolva o caso e qualquer formação tática já seja o suficiente. Mas se você precisa vencer o jogo, se você está jogando uma Copa do Mundo, se seu adversário é difícil, você precisa então aplicar a tática correta, que é do RCM. Então, para empresas que precisam de alta confiabilidade, você precisa ter a tática correta e precisa aplicar o RCM. E como a gente viu, o PCM ele é o coração da manutenção, ele é que é responsável por fazer a gestão da manutenção, por fazer as coisas ocorrerem bem. Então, se o PCM não sabe aplicar o RCM está fadado, tá? Ele já está ali, ó, escrito que vai dar errado, tá, pessoal? Isso é muito comum. A gente vai em várias empresas onde não tem um PCM implantado, um PCM robusto, bom pra caramba, tenta se aplicar o RCM e aí falha, porque o RCM depende de um bom PCM. E um bom PCM, é claro, ele vai precisar saber do RCM. Por quê? O RCM é baseado em dados, é baseado em histórico, é baseado em controle, é baseado em planejamento, é baseado em programação. Então, se a gente não tem um bom PCM, a gente não vai conseguir ter um bom RCM. E para ter um bom PCM, esse PCM precisa entender do RCM. Então, para todo mundo aí que trabalha com PCM, vá, né, aplicar o RCM. Vá através de conhecimento, busque, se informe e aplique, porque isso vai trazer realmente uma diferença gigantesca para o seu dia a dia de trabalho e isso vai alavancar a sua carreira. Então, pessoal, se a gente não tem um time, ou seja, se a gente não tem o setor de PCM, a gente não consegue aplicar o RCM. E a gente só vai conseguir aplicar o RCM se o PCM dominar as estratégias e as técnicas corretas do RCM. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo com vários outros conteúdos e sugestões para você continuar se aprofundando nesse universo da área de gestão da manutenção e de confiabilidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.